Saúdo a todos na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo, na visão pré-tribulacionista, que é a visão mais aceita por demais igrejas. A maioria das igrejas é a tese teológica mais aceita pela maioria das igrejas. Então nós estamos estudando o Apocalipse versículo por versículos. Aqui no capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o tema, e dentro deste versículo nós temos os subtemas, que na letra A nós vamos estudar a respeito de Jesus como advogado. E eu peço para você deixar o seu like, se inscrever principalmente, pois nós queremos alcançar o maior número de pessoas. Nos ajude. Eu só posso ter relevância e mais tempo no YouTube se eu tiver mais de 1000 inscritos. Eu tenho um pouco mais de 100 inscritos. E futuramente, quem sabe, a gente faz um sorteio aí de algum prêmio para as pessoas que se inscreverem para nós, confirmando a sua inscrição, os pedidos de oração, o Zap 88 999 30 58 20, repetindo, 88 999 30 58 20. Então, meus amados, também nos acompanhe lá no Facebook, e lá nós temos estudos, bíblicos também. Orem por nós e nós oraremos por todos aqueles que necessitam. Então, meus amados, o subtema, como já falei, é na letra A, advogado. Vamos fazer uma oração, uma breve oração para a nossa meditação. Pai bendito, Pai santo, Pai eterno e justo, nos abençoa, meu Pai, nesse dia, pelo poder do nome santo do nosso Salvador, que nós possamos receber de Ti sabedoria para compreendermos as Escrituras como ela é, de acordo com a revelação do Teu Espírito. Nos abençoa, perdoa nossas fraquezas e fragilidades e nos dá, Pai, a vitória que nós tanto esperamos em Ti. Abençoa os Teus servos de um modo geral, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, nós vamos estudar essa temática e espero que os irmãos orem por nós. Então, Jesus como advogado, lá em 1 João 2:1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amados, vamos analisar esse versículo. Primeiro de tudo, que um advogado, ele vai defender a causa de alguém. Segundo, que o advogado, humanamente dito, ele defende causas de criminosos, de infratores e etc. Mas Jesus, como advogado, ele vai agir de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus, e como ele vai defender o crente. O pecado é a mesma coisa, pecadinho, pecadão,
Certamente, quando nós, quem sabe, tivermos uma oportunidade, poderemos fazer um estudo sobre a doutrina do pecado, Pecha, Avon, mas vamos pontuar algumas questões. A questão não é o tamanho do pecado, é a gravidade da punição, o sistema de punição do pecado. Pecado mais agravante na questão do julgamento de Deus sobre o pecado, pecados contra o corpo, pecado contra o próximo, pecado contra si próprio, que é contra o próprio corpo, pecado contra Deus. Então, a forma em que Jesus julga, em que Jesus, aliás, advoga, porque o advogado ele não julga, ele advoga. Então eu vejo aqui Jesus não como juiz, mas como advogado, que está perante um juiz, ou seja, a figura de um advogado. Jesus como advogado, vamos entender dessa maneira. Então, nós podemos compreender que ele intercede, aí no caso, o sumo sacerdote, mas como advogado, que ele conhece a vontade de Deus, que ele é o próprio Deus, na sua essência, né? Vamos colocar dessa forma, as atribuições divinas que ele tem. Ele sabe a vontade de Deus, então o que ele vai fazer? Ele vai nos conduzir ao arrependimento, na manifestação ou por meio, assim como queira pensar, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar receptíveis, nós temos que ser sensível à voz do Espírito para obedecer regras estabelecidas pelas Escrituras e de acordo com o Senhor Jesus, as quais ele quer que nós obedeçamos para obter o perdão ou absolvição das falhas, porque o pecado herdado, ele foi derrotado na cruz, e quando nós reconhecemos a Jesus, a sua pessoa, não só pelo fato do nome, mas a sua pessoa em si, por causa da autoridade do seu nome, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, de coração, de livre e espontânea vontade, de escolher a seguir o Senhor Jesus, de acordo com o modelo dos discípulos, então nós temos os pecados herdados perdoados. Mas nós temos os pecados do dia a dia, porque a nossa natureza ela não morre, ela tem que ser dominada ou crucificada, assim como o nosso ego tem que ser dominado por influência espiritual, por meio da palavra e da ação do Espírito Santo. Essa é a questão do advogado. Agora, eu quero abrir um parêntese e dizer que muitas pessoas querem que o advogado resolva, mas não cooperam com o que o advogado estabelece para que a questão seja resolvida. E, às vezes, as pessoas querem que o advogado resolva da maneira que elas querem ou como elas acham que devem ser resolvidas as questões. Muitas pessoas não raciocinam e não pensam, não meditam, não analisam como se coloca um advogado perante o juiz, a postura de um advogado, a questão da lei, a questão de toda essa situação entre
o juiz, vamos colocar Deus na figura do juiz, Jesus como sendo advogado, e temos o Espírito Santo, mas nós estamos falando aqui, vamos colocar o Senhor Jesus aqui como advogado. Então, nós temos que fazer a nossa parte quando o advogado estabelece regras para que a petição seja aceita e que às vezes nós devemos ficar calados, deixar o advogado falar por nós, resolver por nós, e nós, muitas das vezes, por questões de ansiedade, por questão de aflição pessoal, queremos resolver, achar que com isso estamos fazendo a vontade de Deus na questão da vontade soberana, porque algumas pessoas ou alguns estudiosos dizem que Deus tem a sua vontade permissiva e a sua vontade diretiva. Analisando essa questão, eu creio que a vontade diretiva e a vontade soberana é a mais coerente, é a melhor para nós. E, desta forma, vamos pensar melhor a respeito da pessoa de Jesus como advogado. Agora nós queremos analisar as palavras do texto, para nós observarmos o personagem João nas suas colocações. Ele expressa meus filhinhos. De modo geral, dá uma impressão que ele estaria falando para uma família dele, mas na questão da cultura oriental, na questão do amor que João tinha para com seus leitores, seus ouvintes, ele trata os seus ouvintes ou os seus leitores, vamos dizer assim, como filhos, Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, observando esta expressão, eu acredito que é melhor evitar o pecado do que vir o remorso, o sentimento, a consequência, aí o arrependimento para obter o perdão. Mas, por um motivo, ele coloca aqui um condicional. Ele não dá abertura para a pessoa ficar pecando e pedindo perdão. Pecando e pedindo perdão. Porque, de acordo com o advogado perante o juiz, isso pode comprometer você em algum aspecto da lei de Deus ou da vontade de Deus, E temos um condicional. E se alguém pecar, esse é o condicional. Temos um advogado para com o Pai. Aí tem a pessoa do Pai Celestial, que entende-se que Jesus Cristo perante o Pai vai lutar, vai certamente querer advogar a causa do servo de Deus, porque o mundo pecaminoso é uma outra questão, é uma outra situação que, quem sabe, nós poderemos falar sobre isso. Mas observe bem, irmãos, que nós devemos valorizar, amar esse advogado que nós temos como igreja. É um advogado que nós não pagamos nada por isso, mas ele estabelece critérios e regras para nós seguirmos. Porque ele mesmo, porque ele mesmo pode comparecer ao Pai? Porque ele pagou o preço por nós e não ficou devendo nada.
na questão da redenção. Na nossa questão, no nosso caso, nós temos obrigações e deveres para ter os direitos. Não existe direito sem deveres. Uma outra questão aqui do texto que eu estou analisando é que Jesus é justo. Ele não pode ser injusto com o Pai, ele não pode ser injusto com ele mesmo e ele não pode ser injusto conosco. Vamos dizer assim, o que é justiça? É dar o direito a quem tem direito. Mas nesse caso do justo, é equidade, justiça por igual. Como essa justiça vai ser feita? Aí, de acordo com as prerrogativas predominantes, de acordo com a vontade de Deus e, claro, de acordo com o Senhor Jesus, que está de acordo com Deus e que tem compaixão de nós e advoga as nossas causas. Então eu quero aconselhar os irmãos, não sejamos, eu também me incluo, porque todos, no geral, somos servos de Deus. Somos prontos para servir uns aos outros. Principalmente quem é pastor, que tem esse ofício, ou esse título, né? Que esse termo quer dizer aquele que guia, que alimenta o rebanho. É uma característica do pastor, é essa, né? Então, digamos que nós temos que, além de valorizar esse advogado, que é o advogado. Agora, existem pessoas que abusam, né, desses direitos. Querem que esse advogado, que é Jesus, privilegie a pessoa. E ele não vai privilegiar. Ele vai fazer a justiça adequada. E querem até que ele se envolva com coisas materiais, que é uma outra situação que a gente tem que falar depois. Mas o conselho que nós deixamos aqui é que a vontade soberana de Deus, que Jesus é a própria salvação do Pai, vamos colocar dessa forma, nós temos que entender que a vontade maior é, aleluia, a nossa salvação. Em segundo plano, as coisas materiais. Então é dessa forma, meus irmãos. Aleluia. Que nós possamos entender a vontade do Senhor Jesus. Que nós possamos respeitá-lo, amá-lo e se submeter a Ele, para que Ele, aleluia, nos abençoe e nos ajude a vencer, principalmente em relação ao pecado, não é? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você compartilhe, nos ajude para que mais pessoas alcancem essa mensagem, ou sejam alcançadas por ela. E se inscreva. Amém, queridos? Muito obrigado a todos. Espero ter contribuído para a edificação da vida espiritual de todos vocês. Vamos fazer uma breve oração. Pai bendito, Pai santo, muito obrigado por tua santa e preciosa misericórdia. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá vitória, porque o Senhor é o Deus da vitória. Tu é o Deus de maravilhas, é um advogado fiel. Então, nós já aqui, no subtema da letra A, Jesus como alfa e ômega, princípio e fim, nós estamos aqui pontuando algumas situações dentro dos textos da palavra, biblicamente dito. Eu te agradeço,
por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos alcançar essas 1.000 pessoas, 1.100, e Jesus vai recompensá-los. Muito obrigado a todos. Até logo, mistério. Aleluia.